Olá a todos, meu nome é Wilson Calmon, eu sou professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal Fluminense e membro do grupo JET-UF contra a Covid-19. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as vantagens do uso da transformação logarítmica para analisar dados das principais variáveis da epidemia. Bem, o nosso vídeo é inspirado no vídeo do cientista de dados Maurício Fell, que avaliou o impacto das medidas de isolamento social sobre a desaceleração da curva de casos acumulados de Covid-19 no Brasil. Diferente do Maurício Fell, o nosso foco nessa apresentação vai ser na análise da evolução dos óbitos acumulados. Nós usamos dados do portal All World in Data e trazemos aqui para vocês, nesse primeiro gráfico, as curvas de óbitos acumulados dos 10 países que no dia 22 de junho de 2020 apresentavam o maior total de óbitos acumulados até esse dia. Bem, o Brasil é um dos 10 países. Na verdade, desde o dia 12 de junho, o Brasil vem ocupando a segunda colocação nesse ranking. Se a gente voltasse cerca de um mês para trás, nós veríamos que a curva de evolução de óbitos acumulados do Brasil estava bem abaixo a dos demais países considerados nesse recorte. A curva que se destacava até o momento era a dos Estados Unidos. E como o total de óbitos acumulados dos Estados Unidos era bem maior do que o do segundo país, aqui no caso a Itália, e dos demais, a curva dos Estados Unidos rouba a nossa atenção aqui na área de plotagem e a gente não consegue enxergar bem o que está acontecendo aqui com o Brasil. Se a gente removesse os Estados Unidos dessa análise, daria já para observar que, apesar da curva do Brasil evoluir aqui por baixo da curva de vários desses países, a curva do Brasil é uma das que crescia de forma mais acelerada, enquanto a maioria dos outros países vinha apresentando uma desaceleração da curva de óbitos. A velocidade de crescimento da curva de óbitos acumulados do Brasil aumentava ao longo do tempo. Uma outra maneira de enxergar como a curva do Brasil cresceu de forma acelerada nesse período é considerando o logaritmo dos óbitos acumulados. E nesse caso, a gente pode manter os Estados Unidos aqui no gráfico. Bem, quando a gente aplica a transformação logarítmica, as curvas que estão mais distantes vão ficar mais próximas e as curvas que antes estavam mais próximas vão ficar um pouco mais espalhadas. E dessa forma aqui a gente consegue enxergar exatamente a evolução do Brasil. Fazendo uma análise da evolução do log dos óbitos acumulados até o dia 22 de junho, fica bem nítida como a curva do Brasil cresceu rápido demais. Se isso fosse uma corrida, é como se, para esse conjunto de 10 países aqui, o Brasil tivesse demorado demais a largar. O Brasil foi o 9º país dos 10 a apresentar o primeiro óbito. Mas a partir daí, a curva de óbitos acumulados do Brasil veio crescendo rápido demais e o Brasil foi ultrapassando outros países até atingir a segunda colocação. É óbvio que um dos fatores que explica o fato de o Brasil apresentar um total de óbitos relativamente grande quando a gente compara o Brasil com outros países é o fato de o Brasil apresentar uma população relativamente grande também. Então, para entender um pouco de como população e óbitos estão relacionados, a gente criou aqui um gráfico de dispersão que apresenta para cada país o total de óbitos acumulados no eixo vertical e população no eixo horizontal. Nós consideramos dados de óbitos acumulados até o dia 22 de junho. Nesse gráfico daqui se destacam os Estados Unidos, que tem um total de óbitos bem maior do que os demais países, Índia e China, que tem uma população bem maior do que a dos demais países. O Brasil aparece aqui destacado em laranja. O fato de Estados Unidos, Índia e China apresentarem valores de óbitos e população bem maior do que a dos demais países faz com que a gente não consiga enxergar direito o que está acontecendo aqui com os demais países. E não fica nítido se existe alguma relação entre população e óbitos. E aí aparece uma outra vantagem em usar a transformação logarítmica. Se a gente construísse o mesmo gráfico de dispersão para
logaritmo de óbitos acumulados contra logaritmo de população, ia ficar mais nítido que quanto maior a população, maior tende a ser o total de óbitos. Bem, o que acontece aqui? Estados Unidos, Índia e China continuam se destacando, porém, com a transformação logarítmica, os pontos desses países ficam um pouco mais próximos dos pontos dos demais países, e aqueles outros países que apareciam antes, todos concentrados próximos da origem aqui, depois da transformação logarítmica, eles ficam um pouco mais espalhados, né? E fica mais nítido aqui como óbitos e população estão relacionados de forma crescente, né? Aliás, se a gente traçasse uma reta, né? A reta que melhor ajusta esse conjunto de pontos, ia ficar nítido que existe uma relação positiva entre as duas variáveis. E como o logaritmo é uma transformação crescente, né? Da mesma maneira, quanto maior a população, maior tende a ser o total de óbitos, né? Em particular, o ponto do Brasil está bem acima da reta, significando que o total de óbitos observados por Brasil é bem maior do que o esperado quando a gente considera um ajuste linear para esse conjunto de pontos. Lembrando que aqui nesse gráfico de dispersão nós consideramos não só os 10 principais países, mas todos os países que têm pelo menos um óbito de Covid. Bem, o fato de que existe uma relação positiva entre óbitos e população não é necessariamente uma novidade, né? E não por acaso, em diversas análises a gente vai observar não o total de óbitos, né, mas o total de óbitos por 100 mil habitantes. Bem, nesse gráfico daqui a gente apresenta um histograma para resumir a distribuição dos óbitos acumulados por 100 mil habitantes de todos os países ao redor do mundo. Essa reta vertical destacada em laranja, né, sinaliza para a gente em que posição o Brasil está. Bem, no dia 22 de junho, a taxa de óbitos por 100 mil habitantes do Brasil já era superior a 24, tá? E nesse momento, pouco menos de 10% dos países do mundo apresentam uma taxa de óbitos por 100 mil habitantes maior do que a do Brasil. Bem, para enxergar melhor a posição do Brasil, de novo a gente fez uso aqui, né, da transformação logarítmica. Ao considerar o logaritmo de óbitos acumulados por 100 mil habitantes, a gente simetriza melhor a distribuição aqui dessa variável, tá? Lembrando aí para muitos, né, que tem interesse por estatística, a curva da distribuição normal. Bem, como a transformação logarítmica, né, ela preserva a ordem das variáveis, o Brasil continua aqui ocupando uma posição crítica, né? Mesmo quando a gente considera o log de óbitos acumulados por 100 mil habitantes, a gente vai manter o fato de que pouco menos de 10% dos países tem um log de óbitos acumulados maior do que o Brasil. Ou seja, não só o Brasil apresenta um total de óbitos relativamente grande, porque tem uma população maior, mas mesmo quando a gente leva em conta o tamanho da população, o Brasil apresenta um cenário crítico, né? Apenas menos de 10% dos países apresentam uma taxa de óbitos de Covid por 100 mil habitantes maior ou igual à do Brasil nesse momento. Bem, nós agradecemos pela tua atenção e contamos com a tua visita no nosso portal covid19.jetuf.com.br. Até breve!